Queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade levar o consolo e o esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nosso convidado de hoje é o nosso querido irmão Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é médico, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bach e presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo. E o tema que abordaremos hoje no programa é o homem no mundo. Dr. José Henrique, mais uma vez, bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar novamente para falarmos da nossa querida doutrina, os seus aspectos, como poderemos entender o mundo, já que vamos falar do homem no mundo, sob a ótica da doutrina, que eu acho que isso é muito importante, fazendo essa ligação, não é verdade? Que ótimo. Então, doutor José Henrique, o que significa o homem no mundo, segundo um espírito protetor que se comunicou em Bordeaux em 1863? É uma comunicação de um irmão, de um espírito que, em verdade, participou da codificação lá do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros, né, da nossa codificação. Então, esse espírito deu uma comunicação muito importante que nós poderemos aplicar aos dias de hoje, que foi dada em Bordeaux, em 1863. O homem no mundo. Em verdade, como esse homem é visto. Então, nós poderemos fazer uma subdivisão do mundo externo, como estamos nesse mundo, esse mundo encarnado. A nossa atuação, como é que teremos que ver esse mundo, com que olhar. E o mundo interno, qual é o nosso edifício moral? O nosso psiquismo, como estamos procedendo diante de nós mesmos e diante da vida. Então, esse Espírito nos fala, inclusive nos diz muito de perto a nossa condição, a nossa situação, a nossa postura diante da vida, ante tantas turbulências, tantos conflitos, tantas catástrofes, tantos irmãos na nossa retaguarda moral, tantos desvios morais. Como é que nós, espíritas, teremos que lidar com essa situação, não é? Creio que a primeira e grande conduta que teremos que ter é o respeito. Na verdade, respeitarmos esses irmãos. São irmãos que ainda têm esse olhar voltado para o dinheiro, para os recursos amoedados, para, diante desse dinheiro, ter o poder. E aí podemos falar da política também, os políticos inábeis, como estamos vendo aí, em verdade. É verdade. Não é? As pessoas voltadas para a sensualidade, para as emoções perturbadoras, as aventuras inquietantes, os desvios morais também dentro desse campo, e principalmente a delinquência. Quantos irmãos estão aí delinquindo dentro da perversidade que lhes é própria? E uma comunicação de 1863, tão atual nos dias de hoje, né? Essa mensagem. Com certeza, né, Cátia? Como isso ainda está a se repetir. Como acontecia naquela época e até antes dessa época, ainda hoje se repete. Mas verdadeiramente temos que ter esse olhar. São irmãos em curso. São irmãos que estão trilhando o caminho do processo evolutivo, como todos nós. Mas temos que trabalhar o perdão, temos que trabalhar a tolerância, o respeito, sabendo que isso tudo é muito importante para eles e para nós também, como verdadeiras lições. É verdade. E não aquele aspecto, né, de julgador, de crítica, né? Ou aquele aspecto sombrio. Não, temos que viver a vida pautada no equilíbrio, o prazer que nos foi dado. Afinal de contas, o prazer bem equilibrado, ele é extremamente útil para o nosso crescimento, para o nosso ânimo, para a nossa disposição. Os franceses já dizem savoir prendre son pied, saber segurar o prazer, saber o limite, como diz a doutrina espírita, do que é supérfluo e do que é necessário.
Então é nossa postura no mundo, diante da vida, diante do que ela se apresenta. Agora, eu também me refiro ao mundo interno, do nosso psiquismo, da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa estrutura como ser. É fundamental essa consciência própria desse nosso mundo. E eu creio que esse Espírito ele nos trouxe exatamente esse múltiplo aspecto dessa visão externa, do mundo externo, e a visão interna do nosso mundo. Eu creio que é por aí que temos que caminhar como valorosos trabalhadores do Cristo. Dr. Zé Henrique, a vida contemplativa, ela é egoísta e ela impede a vida social e a vida de relação? Podemos afirmar isso? Indubitavelmente, não devemos confundir uma vida de autoanálise, de meditação, de introspecção, porque o ser humano, no seu processo evolutivo, ele acaba se tornando introspectivo, dentro desse processo de autoanálise, de vigilância dos seus pensamentos, das suas emoções. Agora, uma coisa é uma vida de meditação, uma vida de autoanálise, de introspecção. Outra coisa é uma vida dedicada à contemplação, que é inútil, porque impede exatamente o que Deus colocou no nosso mundo, que é a lei de sociedade, a lei de família, a interconectividade entre nós, a inter-relação, que é fundamental. Nós estamos aqui como seres gregários a trocar ideias, a aprendermos com o negativo, com o positivo. E a vida contemplativa, entramos em êxtases, entramos em profundo estado, estático. E o que nós vamos usufruir disso? A utilidade disso, não é verdade? Então, deixamos de nos ver também na nossa realidade psíquica, que ainda é repleta de imperfeições. Então, acabamos de nos isolar. Porque o isolamento não é só você se isolar da sociedade, do mundo, que nós repudiamos porque não queremos nos expor, não queremos criar problemas, nos afastamos desse mundo repleto de balbúrdias, mas também quando nós nos isolamos da nossa realidade através da contemplação, nós estamos nos isolando de nós mesmos. Vejam que coisa, Quando, em verdade, temos que entrar nesse contato com o nosso íntimo, com a nossa realidade, que não é um isolamento. É um encontro com nós mesmos. Quando nós estamos sozinhos, o que normalmente nós fazemos? Procuramos alguém, um ente querido, uma namorada, o marido, a esposa, marcamos um encontro, uma reunião de colegas. Na verdade, isso chama-se o quê? Encontro. E quando a gente faz isso conosco mesmo, a gente promove o quê? O autoencontro. Então, não estamos verdadeiramente isolados. E nós estamos vendo um mundo atual de muito isolamento. Não só do mundo externo que nós repudiamos, como do mundo interno da nossa realidade. E isso acaba desaguando, principalmente quando há tendências e predisposições, a um processo depressivo. Depressivo. De isolamento total, Amar os inimigos, doutor José Henrique, fazer o bem aos que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem é a essência da perfeição? Explique isso para a gente. Jesus coloca essa anotação que está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48, como a essência da perfeição. Então diz que a caridade é a caridade na sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática de todas as outras virtudes. Então, é um grande desafio para nós. Bastante difícil. Amar vossos inimigos, temos que entender isso bem, porque não vamos amar nossos inimigos, mas vamos abrir campos mentais, emocionais, vamos proporcionar processos de aceitação, como eu disse no início, de respeito ao próximo. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, é um primeiro passo
como disse o próprio Mestre Jesus, para a perfeição. Porque vamos aceitar as criaturas, os oponentes, os ofensores, os caluniadores, os detratores como seres humanos que estão vibrando naquela faixa. Claro que com isso não nos obriga à aproximação, à convivência. Como diz o querido Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que muitas vezes nos poupar, até para evitar atritos, que são os processos reativos. Agora, temos que ver o outro como um irmão que encontra-se ainda na sua evolução, no seu limite. E isso é amar os vossos inimigos dentro da linguagem de Jesus. E qual o verdadeiro sentido, doutor José Henrique, da palavra caridade, como entendia Jesus? Como nos ensinou Jesus? Essa é uma pergunta muito importante que nós espíritas fazemos muito, que é uma questão do Livro dos Espíritos. Porque falamos da caridade na sua mais ampla acepção, que é exatamente amar vossos inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam. Então, quando o fazemos, estamos exercendo a caridade na sua mais ampla acepção. Agora, temos que entender como é que Jesus entendia a caridade. Aí vejam bem, ele coloca nessa frase, benevolência para com todos, a indulgência, que é a tolerância com relação ao próximo, e o perdão ante as ofensas. Então está aí a tríade clássica da caridade. E Jesus, ele tinha por hábito colocar o primeiro passo no final da sua frase. Tanto isso é verdade que a trilogia básica, onde estão contidas todas as leis e os profetas, como é que ele nos coloca? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro passo é o amar a si mesmo, é o auto-amor, é a humildade no seu processo de autoconhecimento, da sua autoanálise. Então, vamos transpor isso para o entendimento de Jesus com relação à caridade. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o nosso grande desafio, é a caridade do perdão. Então, quando Jesus fala do amor aos vossos inimigos, esse amor inicia-se no perdão. E como é difícil essa questão do perdão. O que é o perdão? É o esquecimento? Ou é não se sentir ofendido? É não ter o que perdoar? Como dar o primeiro passo verdadeiro nessa questão fundamental diante das contrariedades, das adversidades, das ofensas, das negativas que nós não aceitamos, em princípio, quando é muito difícil aceitarmos um não? Então Jesus coloca como esse primeiro degrau, entendendo a caridade como ele entendia, a questão do perdão. Que vai muito além das palavras, né? Não é dizer que perdoa, mas perdoar com o coração. Né? É verdade. Perdoar, então, seria um caminho para o combate da ansiedade e do estresse, doutor Zé Henrique? Fica aí como uma indicação médica, porque isso já está exemplificado, estudado e comprovado cientificamente. Existem estudos hoje dentro da neurociências com relação ao perdão. Então, eles comprovaram que quem perdoa, e nós vamos chegar lá para dar o caminho aos nossos telespectadores, o início, o primeiro passo do perdão. Então, eles comprovaram que quem perdoa, o perdão concedido leva um alívio da ansiedade, a transformação da mágoa, que nós nutrimos quando somos ofendidos, por isso nós não perdoamos, uma diminuição da pressão arterial sistêmica, dos batimentos cardíacos, um sono melhor, com isso fazendo a profilaxia, a prevenção da insônia, viver mais. Hoje já é uma comprovação. Quem perdoa chega a um estado tal que vai proporcionar um alongamento dos telômeros, que é a parte final do cromossomo, pela ação da telomerase. O que significa isso? Maior divisão celular e, consequentemente, expansão da sua vida, oportunidade de ficar mais aqui na Terra, de crescer mais, de evoluir mais.
Então vejam que coisa interessante. Só benefícios, né? Só benefícios, porque sabemos que a ansiedade mata. A ansiedade elabora substâncias, hormônios que vão nos destruir. Hoje sabemos que o câncer está muito ligado à ansiedade, porque no processo cancerígeno nós temos a abolição, entendeu, da atuação do sistema imunológico. O sistema imunológico cai, que é aquele que devora as células cancerígenas, os glóbulos brancos. Então abrimos campos para o processo cancerígeno, fruto da ansiedade, do estresse, da angústia que hoje está dominando o planeta. 80% das consultas mundiais hoje são oriundas dos processos de ansiedade. A ansiedade está matando o homem, gente. Temos que entender isso. E nós temos técnicas para combater essa ansiedade. A maior delas é o perdão. É o perdão. Há alguma comprovação que o senhor vinha falando agora, que nós já temos essa comprovação de que o perdão é fundamental ali na cura das doenças e tudo. Mas há alguma comprovação científica sobre o perdão aliviando essa ansiedade, esse estresse, essa coisa tão séria que toma conta do ser humano? Certamente. Quando falamos de perdão, falamos de amor. Não foi assim que Jesus colocou? Amai os vossos inimigos? A caridade na sua mais ampla acepção. E Jesus falava da caridade, né, como o primeiro passo, atuando como concedendo ao irmão o perdão. Então, quando estamos falando de perdão, estamos falando de caridade. Quando estamos falando de caridade, estamos falando de amor. E quando estamos falando de amor, estamos falando de um hormônio que nós elaboramos no corpo, chamado hormônio do amor, chamado de ocitocina ou oxitocina. Interessante que esse hormônio é sintetizado na mesma estrutura cerebral, chamada de hipotálamo, que é sintetizado o hormônio do estresse. Olha que coisa maravilhosa. Isso para quê? Por que Deus colocaria na mesma estrutura cerebral, chamada de hipotálamo, dois hormônios tão distintos e tão antagônicos? Para que a gente faça a escolha. Se a gente escolher o hormônio do estresse, pelo nosso livre-arbítrio, não perdoar, por exemplo, ficar nutrindo mágoas, sentimentos de vingança, ódio, revolta, porque aquele irmão me ofendeu, para que um dia eu possa me vingar dele, às vezes a gente passa uma vida inteira. A gente escuta muito isso, né? Quando um ofensor desencarna, qual é a vingança? Qual é a frase vingativa? Já foi tarde. Né? Eu escuto muito isso, né? É verdade. Não é verdade? Então a gente fica nesse meio de ansiedades, porque a ausência do perdão gera ansiedade, gera angústia, por conta de uma mágoa não resolvida, ou mágoas não resolvidas. Então ficamos a nos destruir verdadeiramente. Agora, se nos propomos a perdoar o próximo, a amar os nossos inimigos, entendendo-o, nós começamos cerebralmente a sintetizar um hormônio chamado hormônio do amor. Então está aí uma comprovação científica. Se perdoarmos, nós vamos sintetizar o hormônio do amor, proporcionando a nós, né, calma, paz, bem-aventurança, serenidade, equilíbrio psíquico, equilíbrio físico e, consequentemente, saúde. Então, tudo está em nossas mãos, não é verdade, Cátia? É verdade. A escolha é nossa, né? O que se deve fazer, doutor José Henrique, para verdadeiramente se conseguir perdoar o próximo? Aí nós vamos, então, a abrir esse caminho, né? Para todos nós. Para mim, para você, para os telespectadores, para todo o público que nos assiste. Já que estamos falando de algo importantíssimo, que é a caridade, o amor e a saúde, que todos nós almejamos. Então, como perdoar? E esse é o caminho que a própria ciência nos traz, porque isso foi um teste realizado, um teste neurocientífico com tradução disso tudo num aparelho de neuroimagem chamado ressonância magnética. E eles comprovaram isso.
Então, eles pegaram um grupo e treinaram para perdoar. E o nosso evangelho, a nossa doutrina, nos traz a mesma explicação. Então, estamos vendo aí a convergência da ciência com a doutrina espírita. Então, qual é a recomendação? A recomendação é significar a atitude do outro, ou melhor, ressignificar a atitude do outro. E aí vai uma pergunta básica: o que fez o outro tomar essa atitude? Então, nós já estamos aí, de uma certa forma, desenvolvendo a caridade do perdão. Porque já estamos questionando o que fez o outro tomar essa atitude. E não sentir aquela mágoa terrível, detestável, odienta, com sentimentos de vingança, com ódio ao companheiro, porque o companheiro nos atingiu, ou nos contrariou, porque não podemos ser contrariados, o nosso ego não aceita absolutamente isso. Então, quando fazemos essa pergunta, esse questionamento, o que fez o outro tomar essa atitude? Nós vamos encontrar respostas, ou pseudo-respostas, mas, de certa forma, estamos abrindo campo para esse perdão? Não, porque o companheiro deve estar desequilibrado, o companheiro deve estar invigilante, o companheiro não deve ter tido um dia muito bom, o companheiro traz feridas da infância, separou-se recentemente, perdeu um ente querido outro dia. Então, nós vamos encontrando explicações, na verdade, para a atitude do irmão. E vamos compreendendo melhor. Exatamente. Você falou a palavra-chave, compreensão. Mas compreensão verdadeira, aquilo que você disse. Ela é de coração. Então, vamos entendendo que o irmão passou por um momento de desequilíbrio. Esse é o primeiro passo do perdão. Doutor José Henrique, nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Meus irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo aqui Dr. José Henrique Rubim de Carvalho. Dr. José Henrique é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, e está nos trazendo o tema O Homem no Mundo. Dr. José Henrique, o perdão que vínhamos falando no primeiro bloco está diretamente ligado ao esquecimento dos fatos ou à avaliação consciente que podemos fazer deles. A doutrina nos diz que perdoar não é esquecer os fatos, mesmo porque nós não esquecemos, ficam gravados na nossa memória. O importante é como nós vamos, diante desses fatos, reagir a eles. É o que nós chamamos comportamento emocional, né? Porque o perdão é um sentimento. Como vamos lidar com esses fatos? Então, a doutrina diz, não é o esquecimento dos fatos, e sim, não é questão de não se sentir ofendido. Mas a ciência nos coloca mais ou menos a mesma coisa. Quando há uma avaliação neurocientífica a respeito desse sentimento. Então, a neurociência diz que não são os fatos em si que importam, mas a consciência, a avaliação, o julgamento criterioso, bem feito, né, realizado em harmonia, sem a crítica ferina com relação à atitude do próximo. É a avaliação da consciencial. Então, quando fazemos aquela pergunta, que foi dito agora há pouco, na verdade, o que fez o outro tomar essa atitude, nós estamos fazendo uma avaliação consciencial do que pode ter feito, o que levou a criatura a tomar essa atitude. Então, nós estamos abrindo essas brechas para o perdão. É o bom senso, é a lógica, é a harmonia, é a paciência com o próximo, porque estamos oferecendo uma oportunidade ao outro de se redimir também.
Fazemos aquela pergunta, ora, se o outro erra, eu também posso errar? E se eu erro, também o outro pode errar? Então, tudo é a consciência agindo dentro do que nós chamamos de julgamento moral. Isso é importante. Existe uma área cerebral específica para isso, que faz o julgamento moral de você, porque também tem o auto-perdão, e do próximo. Então, são os sentimentos em relação aos fatos e não os fatos em si. Exatamente. Portanto, então, o legítimo perdão é não ter o que perdoar? Seria isso? O senhor tem algum exemplo aí para nos trazer? Temos exemplos, sim, né? Porque esse é o verdadeiro perdão. Porque quando Jesus diz perdoar 70 vezes 7 vezes, quando Jesus sucumbiu na cruz, fala perdoai porque eles não sabem o que fazem, isso não é para Jesus, espírito puro. É para nós que ainda necessitamos, carecemos ainda, né, da necessidade do perdão. Não é? Então, temos uns exemplos de criaturas expoentes da nossa história que não precisaram perdoar. Porque o verdadeiro perdão é não se sentir ofendido. Na verdade, você não me ofendeu. Aquilo automaticamente já é entendido como tal. Aí lembramos de Gandhi. Mahatma Gandhi, quando foi alvejado, perguntaram a ele se ele perdoava aquele jovem brahmane fanático que o alvejou. E qual foi a resposta dele? Não, eu não perdoo porque eu não preciso perdoar, eu não fui ofendido. Dentro da nossa doutrina, temos um exemplo na vida de Paulo de Abigail. Abigail, quando estava lá nas vascas da morte, nos seus derradeiros momentos, portadora de uma tuberculose pulmonar, ela recebeu a visita de Paulo, que a tinha abandonado. Porque Estevão, o mártir, né, do cristianismo, era irmão de Abigail. E o Paulo foi responsável pela morte de Estevão, que depois tornou-se mentor de Paulo, né? E aí ele, todo culpado, foi, com o grande amor da sua vida, nos seus momentos finais, ele pediu perdão a ela. E o que ela respondeu? Não, meu amor, eu não preciso perdoar, eu não fui ofendida. E logo depois, então, ela desencarna. 2 exemplos lindíssimos da nossa história. Então, o verdadeiro perdão é esse. É não perdoar, é não precisar perdoar, porque a criatura não se sente ofendida. E a importância, doutor Zé Henrique, de agradecer as ofensas? Nós ouvimos tanto falar nisso, né? Que devemos encarar as ofensas como ali uma oportunidade. Então, agradecer as ofensas. Como que o senhor acha que essa caridade atinge o ofensor? Explica para a gente. Isso são estudos recentes, também contemporâneos, do que chamamos da psicologia da gratidão. E veja se isso não está correlato com o que Jesus diz. Porque agradecer a ofensa é amar o seu inimigo. Então Jesus já antevia tudo isso, quando ele nos deixou, na sua frase famosa, o caminho a ser seguido. Como é difícil agradecer aquele que nos ofende. Mas vamos passar, sim, a ter isso na cabeça, porque agradecer a ofensa é a caridade do perdão. E por que temos que agradecer? Isso é muito interessante nós sabermos, para colocarmos isso em prática. Já entendendo que isso tudo leva à paz, à serenidade, ao hormônio do amor, ao equilíbrio psicofísico, à elaboração de neurotransmissores responsáveis pela nossa saúde. Isso é importantíssimo nós sabermos. E como é bom nós sabermos tudo isso. É a doutrina em pauta. É a ciência atualizando a doutrina espírita. Então, por que isso é importante? Faço essa pergunta, não é? Por que esse perdão? Qual a razão disso? Amar os seus inimigos, agradecer as ofensas. Porque, primeiro, esse chamado inimigo ou adversário, ele está nos proporcionando um entendimento, até para que a gente não repita aquilo. E aonde a gente repete essa atitude? No revide. Quando somos ofendidos, nós revidamos.
E então, queremos pagar na mesma moeda. Na mesma moeda. Então, entramos na mesma faixa vibratória. De quê? De mágoa, de ódio, de revide, de repúdio, de agressividade. Então, temos que entender que aquele ofensor está sendo um excelente professor para nós, nos mostrando que nós não devemos fazer a mesma coisa. E, em segundo lugar, o que aquela criatura está nos proporcionando? Né? O autoconhecimento de que existe em nós a mágoa. Porque nós não estamos ainda naquele degrau de não nos sentirmos ofendidos. Diante de uma agressividade, nós nos magoamos. Mas quem proporcionou essa mágoa? Foi o adversário, foi o inimigo. Por isso que temos que agradecer, porque passamos a entender que a mágoa existe dentro de nós ainda. Para quê? Para transformá-la. Se temos a mágoa, sabendo que ela nos destrói, que ela é corrosiva, que ela gera câncer, temos inúmeros exemplos na nossa clínica diária, da história psíquica de mágoa relacionada ao câncer, e ninguém quer ter câncer. Não, de forma alguma. Entendendo a mágoa que existe em nós, aceitando a mágoa que existe em nós, nós vamos proporcionar o quê? O caminho oposto. Qual é o oposto da mágoa? É o perdão. É a caridade do perdão. Por isso temos que agradecer, né? Temos que agradecer aquele que nos ofende, que é exatamente o que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Olha que beleza. E a gratidão leva à alegria. Seria a mesma recompensa que Jesus fala em amar os seus inimigos? Seria essa gratidão que leva à alegria? Olha, eu fico impressionado, Kátia, quando eu faço esse tipo de estudo, que as palavras de Jesus são atuais. Completamente. Não é? Hoje, a neurociência nos traz o circuito da recompensa. O que é o circuito da recompensa? São áreas cerebrais que elaboram o hormônio do amor, serotonina, dopamina, que gera o prazer, que gera alegria. Então, Jesus disse lá na parábola: se amardes apenas aqueles que vos amam, embora isso é muito bom, é muito importante, mas que recompensa tereis disso? Para ativarmos um pouco mais o circuito da recompensa, né, desse equilíbrio que vai gerar saúde, que vai gerar alegria, porque quem está na alegria não está na depressão, quem está na alegria, na recompensa, no bem-estar, não vai estar na doença. Olha o caminho da saúde, que Jesus fala na parábola, lá na frase dele que está inserida em Mateus. Que recompensa tereis disso? Em verdade, é a recompensa cerebral. Então, é o perdão. Tudo é o perdão. A gratidão. E quem estuda a psicologia da gratidão, grandes contemporâneos nossos que estão aí, falam que o caminho para a felicidade, para a recompensa, é gratidão. Aí começamos a entender o que Paulo disse na carta aos Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Já antevendo tudo isso, a gente vê a sabedoria desses homens, né, que deixaram na história, né, todo esse exemplo. E que hoje estamos aí a comprovar, a endossar, a contemplar a tudo isso, através das descobertas científicas. Ou seja, nós temos a felicidade dentro de nós, é só saber encontrá-la. Agradecer ao ofensor. Porque quando o fazemos, nós estaremos exercendo a caridade, que é uma consequência da gratidão. E qual é essa caridade? A caridade do perdão, que vai gerar todo esse processo cerebral de alegria, de recompensa, de felicidade, de alívio, de serenidade, promovendo o quê? Além de ajudarmos e auxiliarmos o próximo, que vai se sentir muito bem diante dessas energias do perdão, que também vai nos perdoar, porque não existe só ofensa de uma parte, nós nos digladiamos, lamentavelmente ainda. Então estaremos num circuito de gratidão, de caridade, de recompensa, de alegria. E o que nós estamos promovendo? A saúde física e mental.
Tudo está no Evangelho, tudo está na ciência. E a neurociência, ela tem algum estudo assim específico? O senhor vem falando aí que a neurociência tem já feito essas descobertas, tem, né? Através da neurociência as descobertas são feitas. E um estudo específico sobre o perdão? Vale a pena consultar, até na internet, quem queira saber, um estudo feito na Itália. Esse estudo foi muito interessante porque dividiu 2 tipos de voluntários. Um treinado para perdoar e outro treinado para odiar, ou para retaliar, ou para vingar. O revide, né? E tudo vem de um tronco só que de maneiras diferentes. Um é comandado por uma via nervosa, que gera, né, paz, serenidade, alívio, equilíbrio. E o outro é comandado por uma outra estrutura nervosa. Em verdade, o tronco principal é comandado pelas 2 vias. Você que vai fazer a opção. Ou você perdoa e vai ter paz e saúde, ou você não perdoa, porque vai ver no outro como um adversário, aquele que te insultou, um vilão. Isso vai gerar ansiedade, vai gerar mais mágoa, isso vai gerar doenças, consequentemente. Mas é um trabalho muito bonito, né, que foi feito na Itália com comprovação através de ressonância magnética. Ressignificar a atitude do outro gerando perdão. Isso pode ser aplicado a nós mesmos como o auto-perdão, doutor Zé Henrique? Como é difícil. Porque falamos tanto de perdão, mas eu posso te afiançar que se auto-perdoar é mais difícil. É dar um outro, ressignificar, é dar um outro significado, né? Da mesma forma que nós ressignificamos a atitude do outro, o que fez o outro tomar essa atitude, nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Quando a gente não se perdoa, qual o sentimento que nós desenvolvemos? Com o outro é a mágoa e conosco é a culpa. Que é também, como diz Joana, é a culpa tormentosa, que atormenta, a culpa patológica. Eu não devia ter errado, eu errei, eu não devia ter falhado. E aquilo fica na nossa cabeça, formigando. Nós temos que fazer a mesma coisa. O que fez eu tomar essa atitude? De ser violento, de ser agressivo, eu não devia estar num momento bom, eu estava desequilibrado, eu estava ansioso, eu tive um problema dentro de casa. Nós vamos encontrando as mesmas explicações como nós encontramos em relação ao próximo. Então é o mesmo mecanismo. Nós vamos fazer não a caridade do perdão, mas a caridade do auto-perdão, que nós chamamos de autocaridade. E vamos agradecer a nós mesmos de termos nos portado dessa forma, que gerou culpa, que gerou processos de ansiedade conosco mesmo. Vamos interpretando a nós mesmos. Como é o nome disso? Julgamento moral de nós mesmos. Então, é o mesmo procedimento. Doutor Zé Henrique, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, mas eu tenho aqui uma pergunta. Paulo diz que para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, o amor aos inimigos, a benevolência e a oração aos que nos caluniam é o caminho dessas palavras de Paulo? Indiscutivelmente. Essa é uma frase de Paulo, que é uma carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11, que ele diz exatamente que para eu ver como é que eu posso chegar à ressurreição. Quando falamos de ressurreição, na nossa visão, ressurreição é chegar ao estágio culminante do espírito, que atingiu a sua plenitude, a sua apoteose espiritual, através de ciclos reencarnatórios. Ressurreição quer dizer ressurgir, é o espírito ressurrecto. Ressurgir o quê? O que está nas profundidades do nosso espírito. É o reino de Deus. É a nossa plenitude, que o Jung chama de self, a fonte do self, a fonte de si próprio. E esse é um dos caminhos, talvez o maior de todos, né? Porque sabemos que
A razão da felicidade futura, o próprio Jesus diz isso, é a caridade no seu sentido mais absoluto, na sua ampla acepção. Então, acho que é o melhor caminho amar os seus inimigos. É isso que vai nos levando lentamente, gradualmente, a esse processo que chamamos de ressurreição. É o nosso esforço, e aí entra uma outra frase de Jesus: aquele que perseverar até o fim se salvará, porque já estará salvo no seu reino de Deus, conquistado pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua luta pessoal. Então é a mensagem que eu deixo a todos vós, a todos nós, que possamos verdadeiramente ingressar nesse caminho do perdão e do auto-perdão para atingirmos esse grande objetivo maior, que é a perfeição relativa que nos cabe. Doutor Zé Henrique, agradecemos sua presença aqui no nosso programa e lembramos aos nossos irmãos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam dessa nossa caridade que tanto falamos aqui hoje. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, meigo nazareno, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.